Olá, meus amores, boa noite. Estamos no ar com mais um live nesta quinta-feira. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Vamos aproveitar agora a oportunidade de mandar aviãozinhos para os conhecidos de vocês para participarem dessa live tão especial. Eu acho que a palavra sobre essa live, ela diz muito sobre acreditar, conquistar e realizar. E o nosso convidado de hoje, que foi uma pessoa que sofreu muito, sofreu bullying, perdeu o pai aos 7 anos, teve depressão, ele percebeu que a única saída na vida dele era estudar. Então, qual a importância dos estudos na sua vida? Sejam eles profissionalmente ou para a sua evolução espiritual, para o seu autoconhecimento. Hoje quem estará aqui com a gente é o delegado e também professor, um dos mais seguidos do Brasil. Nós vamos dar as boas-vindas aqui ao Tiago Garcia, que estará participando hoje dessa live com a gente. Vamos ver se o Tiago já está online. Ele vai entrando aí, vocês já podem enviar o aviãozinho. Olha, doutor! Olá, boa noite, Analice. Boa noite, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho o celular. Seja bem-vindo ao OnLive. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero falar que é uma honra ter recebido o convite e conta comigo. É isso aí. Como eu falei aí no início, né, delegado? Posso chamar de delegado? Claro, O estudo é muito importante na vida da gente, né? Seja ele na nossa infância, na nossa adolescência ou na nossa vida adulta, a gente não deve parar nunca. Como é que isso mudou a sua vida? então, Analice, a minha vida começou bem difícil, porque quando eu tinha 7 anos, eu perdi o meu pai, e aí eu tive que virar o homem da casa para cuidar da minha família, da minha mãe e das minhas irmãs. Desde muito cedo, eu já percebi que a única saída que eu tinha para vencer era pelos estudos. Então, eu comecei a Sim. estudar bastante, comecei a me dedicar. Só que os coleguinhas da classe não entendiam como aquela criança de 7 anos tinha tanta força de vontade. E aí eu passei a ser vítima de bullying. E não eram brincadeiras normais. Eram agressões físicas, verbais. Resultado disso foi que eu repeti de ano por faltas. Eu tinha as Mas melhores notas, por que o bullying? porque eu ficava estudando, ficava muito concentrado, eu queria só estudar. Entendi. Então eu sentava ali na primeira carteira, ficava dedicado, participava das aulas, só tirava Uhum. 10. E isso irritava eles porque eu não queria Virou, ficar como a junto. gente pode falar, um CDF, literalmente, né? Exatamente. Esse é o termo, exatamente isso. E a consequência disso foi que eu perdi a vontade de ir para a escola, repeti de ano. Logo em seguida veio a fase depressiva, não tinha vontade de fazer nada, porque o peso era muito grande para uma criança de 7 anos, para um Imagino. adolescente. Tinha perdido o pai, a nossa situação, além de da perda do pai, era muito crítica também, porque eu sou de família pobre, morava com a minha família numa casinha bem humilde, caindo aos pedaços, quase passamos fome. Então juntou tudo, a pobreza, a falta do pai e a repetição do ano. A depressão veio, não tinha vontade de fazer nada, só que ao mesmo tempo eu falei, eu preciso dar a volta por cima. E aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar em vários lugares, trabalhei como vendedor de revistas na rua, de porta em porta. Depois trabalhei também, ao mesmo tempo, eram trabalhos simultâneos, porque o meu sonho era ingressar na faculdade de Direito. E aí trabalhei vendendo revista, vendendo sapato, como telemarketing, e assim eu fui conseguindo dinheiro para entrar Se na faculdade. virando, né? Foi. Se virando. É. E começou essa parte do estudo, daí conseguiu ingressar no direito. Como é que foi isso na sua vida? Essa parte também foi bem difícil, porque eu era o mais pobre da classe. Era uma faculdade que tinha bastante gente com condições financeiras, e eu era o mais pobre. Eu tinha, para você ter uma ideia, uma calça, só uma calça, uma camisa, um sapato, e todos os colegas lá tinham condições, eram filhos de autoridades, tinham carros. Eu não conseguia, Analice, comprar um único livro durante os 5 anos da faculdade. Eu adorava ler. Só que não tinha dinheiro para comprar um livro. Então, eu passei os 5 anos sem ter grana para comprar livro. E a saída que eu encontrei foi estudar na biblioteca.
livros desatualizados, eu tinha que me virar para poder ter um material para estudar ali. E você acha que essa força de vontade, né, essa luta que você teve com você mesmo, foi a partir da perda do seu pai? Eu penso que colaborou bastante, porque, para você ter uma ideia, eu não consigo nem ter lembranças dele, de tão novo que eu era. Isso mexe com a gente, faltar aquela figura masculina, porque eu não tive Sim. o que os garotos normalmente têm, de conversar com o pai sobre futebol, a primeira namorada, aquela coisa toda, né, que a gente sabe como que é. Então eu não tive isso e hoje eu não tenho sequer lembranças dele, porque quando ocorreu o óbito eu era muito novo. Por isso que eu penso que a perda do pai acabou contribuindo para eu criar essa energia que eu chamo de intangível e que fez eu vencer, superar obstáculos que pareciam ser insuperáveis. E, delegado, quando é que você percebeu que o estudo, né, em si seria a solução para essas divergências na sua vida? Eu percebi que a única saída era o estudo, porque eu não tinha, entre aspas, assim, perfil para fazer outras coisas, para ganhar dinheiro de outra forma. Então eu falei, a única forma digna, honesta, de eu mudar a minha vida e mudar a vida da minha família vai ser pelo estudo. Por isso que, apesar da falta de condições financeiras na faculdade, mesmo sendo mais pobre, depois também aconteceram outros fatos muito tristes. Eu tinha que cuidar do meu avô e da minha avó, eles eram acamados, então eu tinha que estudar no hospital, porque enquanto eu estudava no hospital, eu ficava cuidando deles. Ou seja, foram vários infernos que eu tive que atravessar para poder me formar em direito. Mas apesar de tudo isso, as melhores notas na faculdade eram as minhas. Eu consegui no final da faculdade ganhar um prêmio, eu ganhei uma placa de melhor média dos 5 anos. Ou seja, Olha, que legal. aquele menino que era o mais pobre foi o que tirou a maior nota nos 5 anos. Hoje a gente vê, né, tantos jovens, né, deixando de estudar, não querendo ir para a escola, e eu vejo assim que pela sua história, né, o senhor sempre teve muito foco, né, muito Muito. objetivo. Quando você começou a estudar direito, qual era o seu objetivo? Eu queria ser delegado. Eu procurava Já no direito, desde o início. sim, eu procurava no direito uma forma de deixar um legado, de fazer um trabalho transcendental para poder ajudar as pessoas. Eu nunca vi o direito, Analice, como algo individual, só para mim. Eu sempre Sim. enxerguei como um instrumento de mudança de vidas. Então, eu quis, literalmente, Compartilhamento, né? isso, Uhum. exatamente. E essa mudança, você foi, fez o direito, e a parte do delegado, onde é que entra aí? Bom, durante a faculdade, eu cheguei a prestar a prova da OAB, porque todo mundo que faz direito praticamente faz a prova da OAB. Comigo não foi Sim. diferente. E estudando sozinho, eu nunca fiz cursinho. Na minha área, na área jurídica, é comum as pessoas fazerem cursinho para elas poderem ser aprovadas. E como eu não tinha grana, eu tive que ser autodidata, eu tive que aprender sozinho. Então, mesmo sem fazer cursinho, eu fui aprovado na OAB na primeira tentativa. E quando eu passei na OAB, eu não tinha nem me formado ainda. Eu passei antes de me formar. Aí, Olha, eu passei na OAB, prestei outros concursos também para o TRF, que é o Poder Judiciário, prestei para a gente, prestei MP, passei em vários, de primeira e sem cursinho. E o último que eu fiz foi o de delegado. Quando eu fui aprovado para delegado, eu estava de 23 para 24 anos. Foi o meu primeiro e único concurso desse tipo e já fui aprovado também na primeira tentativa e sem cursinho. caramba, hein? Eu Precoce. estou vendo aqui os seus alunos falando grande mestre, grande professor. São os meus Olha, tem uma alunos queridos história. aqui. Quero mandar um Tem beijo uma. para eles que estão prestigiando a gente. Que bacana! Eu fico muito feliz ouvindo a sua história, porque assim é como você falou, né? Muitas pessoas que entram na advocacia, que vão estudar direito, muitas vezes já vêm de uma família, né, em que o pai é advogado, né, algum jurista, e a gente, quando vê alguém que começou lá do zero, que foi sozinho, foi conquistando, isso para sua família deve ter sido assim uma bênção, né? Sem dúvida, a minha mãe, as pessoas que sempre torceram por mim, têm muito orgulho. Porque imagina enfrentar tudo isso. E começou quando eu tinha 7 anos, uma criança. É até um cenário cruel, desumano colocar uma criança Sim.
numa batalha como essa. Só que eu não tive escolha. A minha saída era uma só. Ou eu lutava, ou eu lutava. Eu nunca pensei em desistir. Porque eu falei, eu nasci para vencer, eu nasci para fazer algo mais. Então eu tive que confiar em mim, tive que confiar na minha base para poder chegar até aqui. Sim. E você consegue ver isso hoje nos seus alunos? Consegue? Eu estou percebendo aqui pelos comentários, né? Que você marca ou já marcou a vida deles e vem marcando. Você consegue sentir isso também? Esse retorno? Olha, Analice, eu confesso para você que é o que mais me dá satisfação, é o que mais me dá Sim. alegria ver a transformação. Porque eu acho que quando a gente muda a nossa vida, é louvável. O É. mérito é imenso, a gente sente essa alegria. Agora é diferente você voltar para trilhar o caminho que você já trilhou, só que dessa vez conduzindo alguém. Nossa, E isso é muito forte para mim, porque quando eu trilho novamente o caminho que eu já trilhei lá atrás, eu sei onde estão os obstáculos, eu sei como contornar. Então, servir hoje de guia, servir de farol para iluminar aquele mar sim. escuro, aquela tempestade. E o barco à deriva, e eu hoje ser um semáforo, um sinal que está guiando essas pessoas, para mim, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Eu tenho que agradecer muito mais eles do que eles eu, porque é muito louco isso. Eu imagino, eu estou sentindo daqui essa energia, eu imagino essa troca, porque é uma troca, né? Sim. A gente sempre fala, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, é uma troca gigantesca. Geralmente, quem vai prestar, né, concurso, vestibular, estuda muitas horas, passa aí madrugadas inteiras, estudando. Qual é a dica para quem está estudando agora para os concursos, para os cursinhos, para manter esse equilíbrio? Analice, a grande dica que eu posso deixar aqui, inicialmente, é que as pessoas começam pelo caminho errado. Isso vale nos concursos públicos, vale nas provas, vale em outras seleções, vestibular, residência, vale para tudo. E por que eu digo que as pessoas começam no caminho errado? Sempre que eu pergunto para eles, quando eu estou fazendo palestras, lives, eu pergunto para as pessoas: quando você começou a estudar para o seu concurso, para a sua prova, qual foi a primeira providência que você adotou? Todo mundo fala, Analice, eu fui comprar um cursinho, eu fui comprar um livro, eu fui comprar uma Aham. videoaula. Na cabeça de todo mundo, o primeiro passo é o material. E isso está totalmente errado. A minha projeção, ela se fortaleceu muito, ela explodiu em nível nacional, quando eu comecei a mostrar o caminho que eu usei para vencer. Porque todo mundo fala, nossa, Thiago, cara, como que você não tinha nada e você chegou tão longe? Como que você virou delegado aos 23? Como que você começou a escrever livros? Hoje tenho quase 10 livros já, alguns publicados, outros para serem publicados. Sou o mais seguido da minha área, palestras no Brasil todo, saí em vários meios de comunicação. As pessoas não acreditam, elas falam, como que você conseguiu tudo isso? Porque é um milagre, você tinha tudo para não dar certo. Você estava carregando o mundo nas costas. Me ensina o caminho que você trilhou. E eu começo a falar. Então eu digo que as pessoas não devem começar pelo material, pelo cursinho, pelo direito. Sabe por quê, Tá. Analice? Eu já estou há mais de uma década nessa área. Sabe o que eu percebo que é a maior dificuldade das pessoas? Não é estudar o livro, não é estudar a lei. A maior dificuldade é interna. A maioria reclama que não tem autoestima, que a Nossa, é verdade. insegurança não tem como controlar, que tem medo, que tem ansiedade, que tem angústia, que procrastina, que tem desânimo. Eu te pergunto, uma pessoa que está assim, como que ela vai ter força para Não sentar e consegue, né? estudar? Não consegue de jeito nenhum. Percebeu por que, que não vira chave? Aí as pessoas elas ficam tentando encontrar a resposta. Professor, o que, que acontece comigo? Eu comprei os melhores cursos, só que eu estou estudando já há 3 anos, há 4 anos, há 5. Tem gente, analista, que estuda há mais de 10 anos. Tem Sim, pessoas que repetem na OAB há 10 exames, demora para passar, e elas ficam perdidas, coitadas. Professor, onde que está meu erro? Porque eu sento, eu estudo, eu abro o livro, eu fico com a bunda na cadeira 4 horas por dia, só que o resultado não vem. Aí eu explico, sabe por que o resultado não vem? Porque para o conhecimento entrar na sua cabeça, o primeiro passo é você estar bem com você mesmo, em equilíbrio, no nível de mente,
coração e alma. É verdade. Professor, o senhor acha que talvez as pessoas também elas não estão querendo, e eu já vi vários casos assim, de querer, né, vamos dar como exemplo o direito. Ah, eu vou fazer direito porque a minha família quer que eu faça direito, ou porque eu tenho um tio que é advogado e ele gostaria muito que eu fizesse direito. Talvez as pessoas elas não estão se precipitando em tomar a decisão de qual faculdade, de qual cursinho fazer, sem antes olhar para dentro delas primeiro? Perfeito, Analice. Esse é um dos obstáculos que eu mais cito. Há vários que são os principais. Esse é um deles. Muita gente tem objetivo, não tem propósito. Há uma grande diferença entre objetivo e propósito. Por exemplo, na área policial. Muita gente fala assim, Analice, eu quero virar policial para andar de viatura, para ostentar o distintivo, para andar armado, para ter poder, para ganhar lá não sei quanto por mês, dependendo do estado, dependendo da carreira. Isso é objetivo. Isso não é propósito. E não há nenhum problema a pessoa querer isso. Só que ela tem que ter a consciência, Analice, que quando ela busca um objetivo, o combustível dela para correr atrás disso é menor. Porque não tem raiz. Uhum. Não, isso é. É diferente do propósito. O que é o propósito? A minha definição de propósito, eu falo para eles, é aquilo que arrepia a alma. Você não consegue passar um Que faz o único dia. coração acelerar, né? Isso! Tipo, você acorda de manhã já cheio de energia. Ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Perfeito. É o que arrepia a alma. Minha definição de propósito é o que arrepia a sua alma. Você não consegue passar um único dia sem pensar naquilo. Você dorme pensando naquilo e acorda pensando naquilo. Isso é propósito. E quando você tem propósito, Analice, você transborda. Quando você tem propósito, as raízes são profundas. E você tem combustível para buscar o objetivo. Nesses casos, não é qualquer coisinha que faz você parar. Porque você vira um trator desgovernado, um trator sem freios. É verdade. Nossa, é muito profundo isso que você falou, mas tem muitas pessoas que ainda não entendem isso, né? O objetivo e o propósito, que são coisas totalmente diferentes. Porque o objetivo você pensa 1, 2 dias, daqui a pouco a energia cai. Exatamente, E o perfeito. propósito, você fica ali, pensando em alternativas, em possibilidades, o que que eu posso fazer, onde eu posso melhorar, né? Eu acho que isso, o que o professor falou aí é um exemplo, e eu acho que com certeza as pessoas que estão assistindo aqui a gente hoje estão entendendo isso, né? Porque muita gente vai prestar curso, vai fazer, né, o vestibular, sempre apreensivo. A gente vê, né, os jovens, principalmente, sempre com medo, com uma apreensão, algo mal resolvido dentro deles, né? Perfeito. E se a pessoa não tem isso bem definido, ela não consegue ter uma direção. É como andar numa estrada sem ter instalado o GPS. A pessoa anda sem rumo. Quem não tem uma direção certa, anda sem rumo. As pessoas são influenciadas principalmente pela família. Ah, porque o meu pai é delegado, é promotor, é juiz, então ele quer que eu seja. Ah, não, porque os meus amigos estão fazendo esse concurso, eu vou fazer também. Ah, porque eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Só que saiba que você não vai ter força suficiente para aguentar as Para manter, pancadas. né, a mesma, vamos dizer assim, na língua mais popular, a mesma pegada. Isso, exatamente. Eu cito É, um psiquiatra que eu gosto muito, Analice, que chama Frankl. Ele é um psiquiatra austríaco que viveu, ele passou por Auschwitz e conseguiu conheço bem a sobreviver. história dele. Conhece a história dele? É linda. E no campo de concentração, ele salvou muitos colegas com conversas. E o Frankl, ele diz, o ser humano é capaz de encarar os piores pesadelos, desde que ele veja um sentido nisso. A pessoa tem que ver o sentido, tem que ver o propósito. Tem que ter o propósito e também saber, muitas vezes, dominar a própria mente, né? É, Porque perfeito. daí já entra a parte da procrastinação, de que não vou conseguir porque não é para mim, porque eu não sou autossuficiente para isso. É difícil para quem está estudando também lidar com isso, né? Porque tem muita pressão em cima. Pressão demais. Os parentes, quem é da área dos concursos e das provas sabe.
Os parentes sempre perguntam: ah, mas você não passou ainda? Já faz tanto tempo que você está estudando, por que você não passou ainda? Sempre tem, Analice, aquela tia chata que vem querer se intrometer e fala Pergunta, e mal. aí? Aí o estudante já está ruim, ele fica pior ainda por causa da Verdade, cobrança. verdade isso. Professor, você já está aí na estrada há um bom tempo, né? Dando aulas, conhece o Brasil inteiro lhe conhece. Como é que você enxerga hoje o ensino no Brasil? A gente, lógico que a gente vem passando aí pela pandemia, a gente sabe as dificuldades que surgiram, né? Tendo que fazer aula online, o pessoal tendo que, vamos dizer assim, desenvolver outras habilidades, né? Eu acho que isso acabou tirando a gente até do porto seguro e fez a gente se movimentar um pouco mais. Como é que o senhor vê o estudo no Brasil nesse momento? Analice, eu vejo que o estudo no Brasil, o nosso sistema de educação, é um dos piores do mundo, infelizmente. Se a gente pegar para pesquisar o ranking mundial de educação, nós vamos verificar que o Brasil ocupa um dos últimos lugares. Exemplo, tudo que a gente aprende, boa parte, nós esquecemos e não aplicamos. As pessoas passam uma boa parte da vida no ensino médio, no ensino fundamental, tendo que decorar tabela periódica, fórmulas de química, de física, que nunca vão usar na vida. E o mais importante, as escolas não ensinam, que é como a pessoa gerir as suas emoções. Como que você vai lidar com o fracasso? Como que você deve lidar com a rejeição? Como encarar o medo? Como dominar a ansiedade? Como ter mais autoconfiança? Essas matérias seriam muito mais úteis para todas as pessoas. Porque essas matérias, elas aplicariam, Analice, na vida toda delas. Essas matérias, para você ter uma ideia, no sistema educacional da Europa, do Oriente, são matérias básicas. Por exemplo, a inteligência emocional. É isso que eu ia perguntar. O senhor acha que é fundamental acho que é desde a infância mesmo, né? Já ter. Antigamente a gente tinha aulas, né, de ciências sociais, que isso já fazia a gente ter um olhar diferente. Hoje já não tem mais. Talvez se tivesse uma aula de inteligência emocional, talvez que os professores também estivessem preparados para lidar com isso, né? Perfeito, eu sou super a favor. Essa é a tendência em países que hoje lideram o ranking da educação. Não adianta nada eu aprender ciências exatas se eu não sei conhecer o ser humano. De que adianta eu entender sobre todas as fórmulas de física, química e matemática se por dentro eu desconheço a minha realidade, o meu ser? E quando eu não me conheço, Analice, eu não sei tocar a minha vida. E além de não saber tocar a minha vida, eu não sei entender o outro. Então perceba que a pessoa que não tem o autoconhecimento desenvolvido, ela vai ter muitos problemas na vida. Vai mesmo. Eu assim, sou super a favor e já venho fazendo esse caminhar do autoconhecimento nos últimos anos e a cada dia a gente aprende mais, né? Porque a gente precisa estar aberto a ouvir isso também. Sim, e o nosso sistema, Analice, ele contribui para o fracasso da pessoa. Porque como que funciona na escola? Na escola, muitas vezes, a pessoa ela não aprende. Muitos professores, alguns, têm muitos bons, só que tem uns também que não têm vocação. Brincam de ensinar, os alunos brincam de aprender, ficam Verdade. decorando a matéria na véspera da prova, depois chega no dia da prova, vomita tudo que decorou, não aprendeu, porque decorar não é aprender. Aí o que, que acontece, Analice? Depois de um dia, a pessoa esqueceu tudo que ela colocou na prova. Depois ela vai para a faculdade. O que, que acontece na faculdade? Ela encontra, muitas vezes, professores que não são vocacionados também. Tem os bons, mas tem os que não são vocacionados. Que ficam só dando trabalhinho, PowerPoint, que não Sim. ensina a pessoa a viver. Porque a faculdade, Analice, a escola, na minha visão, tinha que te preparar para a vida, para a guerra. A gente foca muito no conhecimento intelectual e esquece do conhecimento humano. A família, muitas vezes, é a regra, não consegue preparar a pessoa para a guerra, porque os pais não tiveram esse preparo. Eu não posso passar para o meu filho o que eu não aprendi. A família não prepara, a faculdade não prepara, a escola não prepara. A pessoa, Analice, é uma covardia. Ela é jogada no mundão, tendo que matar um leão por dia.
E para quem é Verdade. pobre, para quem não tem condições financeiras, Analice, eu falo, é uma guerra diária. É uma competição acirrada, é uma desigualdade muito grande. A vida é uma guerra, só que as pessoas elas são criadas com aquela mentalidade de que, ai, não, porque a vida é um mar de rosas, porque É, na verdade não é. Aí quando a né? pessoa ela vai para o mundão, ela cai na realidade, ela vê que ela tem que se virar e que quase ninguém está com ela, é só ela e Deus muitas vezes, às vezes nem a família apoia, ela fica perdida, Analice. Ela começa a pirar, porque ela não sabe, ela não aprendeu como que eu vou controlar o meu medo, como que eu vou controlar a minha ansiedade. Ela entra em choque, literalmente. É verdade. Conta um pouquinho para gente como é que é esse projeto, é Sorrei, né? Isso. O O Sorrei, que é o projeto? o Sorrei, Analice, o Sorrei em japonês significa monge guerreiro. É o que Olha, significa. O nome é bem emblemático. Então, o Sorrei são turmas, são mentorias, são aulas que eu faço para os meus alunos para preparar eles para qualquer prova, para qualquer concurso e principalmente para a vida. Porque lá nós trabalhamos os pilares que a pessoa tem que trabalhar antes de abrir o livro. Então, antes entendi. de abrir o livro, ela tem que passar pelo que eu chamo de intangível. O que é o intangível? É a pessoa aprender a desenvolver e fortalecer a fé dela, ela aprender a reprogramar as crenças dela, ela aprender a encontrar o propósito dela, entre outras coisas. O primeiro passo é esse. Em nenhum curso, Analice, em nenhuma faculdade, em nenhuma escola, quando a pessoa entra, ela tem isso. Ela vai direto para o livro. Esse é o erro. Professor, qualquer pessoa pode entrar em contato, participar desse projeto? Como é que funciona isso? Sim, eu abro de vez em quando turmas, e aí as Ah, pessoas se matriculam nessas turmas e tem o treinamento comigo, tem a mentoria, tem várias aulas. Lá eu passo as técnicas, passo as informações, passo os conhecimentos, para ela aprender, no primeiro momento, a controlar as emoções dela, para ela aprender a se autoconhecer, para ela aprender a se blindar. E quando ela aprende a se blindar, acaba o medo, acaba o desânimo, acaba tudo. Analice, quando eu comecei esse projeto, a minha intenção era causar uma revolução no Brasil, era quebrar os paradigmas da nossa sim, educação. E graças a Deus vem acontecendo isso. Os resultados são inenarráveis. Para você ter uma ideia, além dos alunos aprovados nas provas e nos concursos, há um mês, mais um aluno meu foi aprovado para juiz. olha, Acabou de virar juiz de direito, eu que treinei ele. E aplicando as técnicas que eu ensino, ele ficou entre os primeiros colocados nossa, que no lindo. concurso. Ele tirou 9,9 na prova oral, ou seja, realizou o sonho dele e passou no concurso. Só que além das pessoas serem aprovadas lá comigo no Sorrei, elas conseguem se encontrar. Por exemplo, eu tenho várias alunas, Analice, que quando elas entraram na mentoria, elas comentaram para mim assim, professor, eu estou muito mal. Eu falei, mas por que você está mal? Ah, eu estou com problemas, eu estou indo no psiquiatra, eu já estou com depressão há 10 anos, eu não consigo sair disso. Estou fazendo um tratamento com psiquiatra, estou tomando remédio e tudo mais. E não conseguia sair disso. E aí, quando ela começou a ter contato com as aulas, com a questão da fé, da crença, do propósito, uma delas, são várias. Vou te contar o caso da Suzana. A Suzana mandou uma mensagem para mim chorando. Ô, Suzana, por que você está chorando? Professor, você não vai acreditar. O psiquiatra me liberou do remédio, depois de 10 Olha, anos. que bom. Ele falou, você está tão bem, Suzana, o que aconteceu? Que você está alegre, que você está feliz? Aí ela comentou que tinha começado a ter aulas sobre inteligência emocional, sobre Sim. intangível, e que melhorou. Então, veja, as transformações assim, Analice, são surreais. É muito mágico isso, né? E ver esse retorno nas pessoas, eu acho que não deve ter sensação mais deliciosa do mundo, de Não poder ver tem. as pessoas se libertando mesmo daquilo que as prende, né? Porque muitas analistas estão no fundo do poço. Sim. Imagina a pessoa que está no fundo do poço. Eu chego lá com aquele papo de coach de metigela, tem os bons, mas tem os ruins. E o que as pessoas ouvem na internet? É só sentar a bunda na cadeira, criar vergonha na cara e estudar. Analise, imagina a pessoa que está no fundo do poço ser chamada de vagabunda,
de preguiçosa. Não, pô, o pessoal, eles julgam muito, né? Não sabem o que realmente passa em cada indivíduo. É, Então, já vem já julgando. é uma motivação tóxica, porque a É, maior parte dos concurseiros não é filhinho de papai e de mamãe. Eles trabalham de segunda a sábado, eles têm família para sustentar, muitos estão mal por dentro. Aí e entra na tem rede sonhos, social né? E eles têm sonhos. e isso. Aí eles entram na rede social e essas motivações tóxicas acaba Nossa, com eles. Acaba com eles. verdade. Então, quando eu comecei a trabalhar a base, o intangível, as pessoas começaram a encontrar o poder, a força dentro delas. Elas começaram a ter a comprovação disso, começaram a sentir na pele. E a venda cai, Analice, quando a pessoa encontra Sim, isso. Porque falando cai assim, mesmo. pode parecer algo distante. Só que nas aulas eu mostro pesquisas, falo sobre muitas coisas, sobre o funcionamento do cérebro, sobre o funcionamento dos nossos sistemas, mostro as pesquisas, comprovação científica, mostro o método que eu desenvolvi, e as pessoas começam a acreditar e elas se entregam. Eu falo para elas, o que vai mudar a sua vida é quando alguém conseguir tocar o seu coração. Se eu conseguir É. tocar o seu coração e a sua alma, você nunca mais vai me esquecer e você vai conseguir se conectar com você. Um outro caso que chamou muita atenção minha, Analice, que aconteceu na mentoria, foi de uma aluna que ela tinha problema de autoestima. Ela falava que se olhava no espelho, se sentia mal, uma advogada. E essa garota, ela brigava muito com a família. Teve um dia que eu estava em casa, tinha acabado de sair do banho, ela mandou uma mensagem para mim que eu não consegui segurar, eu chorei. Ela falou, professor, você me salvou. Eu parei meu carro na ponte, eu cheguei a saltar, coloquei os pés para fora, eu ia pular da ponte, eu ia me matar por causa dos problemas. E aí eu lembrei das suas aulas e voltei para o carro. Analice, quando eu vi isso, arrepia. Eu Quando eu, imagino. quando eu ouvi esse áudio, você imagina, se eu não tivesse lutado para salvar a minha vida, hoje eu não conseguiria transformar Sim, as vidas dessas pessoas. Olha que com profundo isso. certeza. Então nunca Não, foi só sobre salvar minha vida, minha família. Era sobre a missão que estava me esperando aqui. Porque se eu não tivesse encarado os desafios, essas pessoas que eu estou ajudando não teriam me conhecido. é verdade. Como delegado, você é referência no nacional, né? No combate aí à violência da mulher. A gente percebeu aí que durante a pandemia os índices de violência aumentaram muito, né? Não somente com a mulher, mas familiar num todo. Como é que o senhor enxerga esse cenário atualmente? Esse cenário é gravíssimo, porque o Brasil ele ocupa uma posição vergonhosa no ranking mundial de feminicídios. O Brasil é top 5, Analice. Ele está entre os 5 países do mundo que mais matam as suas mulheres. É uma carnificina, é um mar de sangue feminino. E nós não abordamos essa matéria como ela deve ser abordada. A realidade é muito triste. Várias mulheres morrendo todos os dias, porque os seus parceiros, isso é o mais incrível, Analice. A violência não vem de fora, regra geral, vem de dentro. A pessoa, ela dorme com o inimigo. É o pai dos filhos que vai tirar a vida dela. Isso é muito chocante, isso é Muito muito triste, triste. né? Eu sempre comento isso porque eu trabalhei no telejornalismo durante 17 anos, né? E sempre trabalhei de madrugada, onde as notícias sempre foram muito pesadas. E nos últimos tempos, o crescimento de feminicídio, de estupro de vulnerável, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar isso mesmo, humanizar esses assuntos, porque muita gente, quando fala sobre isso, a pessoa vira as costas. Só porque não é com ela, ela acha que também não precisa lidar com esse assunto. Mas um dia pode acontecer na vida dela, ou da filha, ou de alguma conhecida. O que tem sido feito, né, pela Lei Maria da Penha para deixar com que esse movimento seja mais forte? Analice, a Lei Maria da Penha, ela significou um avanço muito grande no combate à violência contra a mulher, só que ainda há um longo caminho a ser trilhado. A Lei Maria da Penha não consegue impedir totalmente a prática de atrocidades. A gente precisa mudar vários pontos da lei e precisamos, principalmente, promover uma reforma ideológica.
Porque a mulher no Brasil ainda é vista como uma marionete do homem. Ou seja, ou você é minha, ou você não é de mais ninguém. Eu sou o seu senhor, eu tenho o direito sobre a sua vida. Eu escolho se você vive ou morre. Isso é um absurdo, Analice. Em pleno século XXI, Muito arcaico ainda, né? Isso ainda parece que está no DNA ainda das pessoas, não é? está enraizado. É uma praga. E quando a gente fala isso, as pessoas, muitas vezes, são ignorantes. Não, porque em briga de marido e mulher não deve meter a colher. Não, porque tem que criar a lei João da Penha. Analice, desculpa a expressão, mas é uma chucrice que é de fazer a gente chorar. Eu sempre faço uma pergunta. Você já viu, Analice, algum homem aparecer com os dois olhos roxos? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Também não. Mulher eu vejo muitas. Agora, eu nunca vi um homem aparecer com os dois olhos roxos. Outra coisa que eu pergunto, para comprovar que a violência contra a mulher é infinitamente superior em relação a eventuais violências contra os homens, que são casos pontuais. Você já viu algum homem chegar na delegacia e falar assim, doutora delegada, doutor delegado, eu estava ali no ponto, estava no metrô, passou uma mulher ali, começou a se esfregar em mim, me arrastou lá para o meio do mato e me estuprou. Eu nunca vi um homem relatar isso. Você já viu? Não. Entendeu? E por que tem que ter, então, uma lei para proteger o homem? Cada argumento, Analice, que escapa totalmente da nossa realidade. Eu vejo hoje em dia assim, um movimento muito grande das mulheres, né, se unindo, porque assim, muitos casos, querendo ou não, de abuso, de feminicídio que a gente acaba relatando e vendo por aí, não foi a primeira vez que aconteceu, né? Eu acho que o ponto crucial da gente. Aconteceu a primeira vez, deu. É saber dizer não, né? Quando vem essas propostas aí do não é não, e hoje eu entendo isso perfeitamente, mas é a mulher hoje dizer não, né? Só que muitas vezes a mulher depende daquele marido, a sociedade, querendo ou não, fez com que nós mulheres durante muito tempo fôssemos só as donas de casa, não as mulheres independentes que hoje estão mais fortes, né, do que nunca e sabendo dizer não. Talvez falta um pouco essa coragem também, né? Perfeito. Há uma dependência, não só financeira em muitos casos, mas também emocional. São muitos fatores que acabam impedindo a mulher de buscar ajuda. Ela não consegue sair desse ciclo vicioso, desse ciclo infinito de violência. Porque muitas vezes, Annalise, acontece também de a mulher procurar a ajuda do poder público e ela é tratada de forma desrespeitosa. Ela pode chegar para pedir ajuda em uma repartição pública e não ser bem recebida, mas por que você ainda está com ele? Mas por que tem algum motivo? Por que você apoiou? Algum motivo tem. O que você fez para ele? Então, a mulher acaba sendo vítima novamente, dessa vez por parte do poder público. Nós precisamos também, além de promover uma conscientização a nível nacional de todas as pessoas, nós precisamos também promover um processo de humanização dos servidores públicos. Os servidores públicos que lidam com essas causas devem analisar a questão de forma mais humana. A questão toda é humanizar mais o ser humano. Perfeito, humanizar o ser humano. Parece que está todo mundo meio perdido, né, professor? Infelizmente, eu vejo, Analice, nesses anos de campo de batalha, que a gente vive um verdadeiro processo de inversão de valores. A gente vive uma crise sem precedentes. Não só uma crise sanitária em razão do coronavírus, não só uma crise econômica, mas nós vivemos uma crise muito mais profunda, que é muito mais duradoura, que é a crise de valores. O ser humano, Annalise, acabou se perdendo no decorrer da sua evolução. Se eu perguntar aqui para as pessoas qual foi o último grande movimento de autoconhecimento, qual foi a última grande causa que fez o ser humano voltar os olhos para dentro dele, ninguém vai saber a resposta. Porque não existe. Nós, hoje em dia, com essa correria, com o piloto automático, a gente passou a cultuar apenas o externo, apenas o materialismo. Uma busca desenfreada pelo dinheiro,
pelo ego, pelo status, pela roupa, pelo carro, pelo cargo, e a gente esqueceu de evoluir como seres humanos. Nós paramos no tempo como seres humanos. Isso é muito forte mesmo, né, Muito. professor? Professor, é sempre no final da live, assim, eu gosto de estar abrindo as perguntas, né, para as pessoas que estão participando aqui com a gente. Eu tenho aqui do doutor Mário Assunção. Ele pergunta o seguinte: caro amigo, cabe a alegação de importunação sexual com vítima menor de 14 anos ou sempre será estupro de vulnerável? Dr. Mário é um querido amigo que combate também a violência contra a mulher, então fica aqui meu abraço para ele, a juiz. E eu penso que sempre será estupro de vulnerável. Eu acho que essa deve ser a regra, se for menor de 14 anos. Salvo em algumas exceções, salvo em algumas situações muito peculiares, se ficar muito claro ali, por exemplo, que havia um relacionamento entre as partes, por exemplo, uma menina de 13 com um menino de 13, que os pais autorizaram o namoro, só se for um caso muito especial. Mas, salvo esses casos especiais, que aí a gente aplicaria a exceção de Romeu e Julieta, que é uma teoria, fora esses casos especiais, eu penso que deve ser visto como estupro de vulnerável. Tá. E eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre o seu livro, né? Tudo o que você precisa saber sobre delegado de polícia, Lei Maria da Penha e princípio da insignificância. É meu filhão, Analice. Demorei Eu sei, 6 anos. já estou sabendo e assim, me falaram super bem desse livro. Pois é. Olha aqui o tamanho dele, para você ver aqui. Ó. Olha a Nossa, esse é dos que eu quantidade de gosto. páginas. É um livro que eu demorei 6 anos para escrever. Fiz pesquisas não só aqui no direito nacional, como também no direito internacional. E eu trato do delegado de polícia, da investigação criminal, da proteção à mulher. Eu abordo muitos temas, centenas de temas. E esse livro ele tem também um outro dado especial, que o prefácio ele foi escrito pelos 18 maiores juristas do país, que escreveram o Olha, prefácio. e como é que as pessoas fazem para encontrar esse livro? Está à venda na editora Ridel. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar, as pessoas que quiserem participar do projeto entram na sua página no Instagram ou tem uma outra página? Isso, entra no meu Instagram, que é Delta Thiago com TH, e lá no Tá? Instagram pode. Para quem tá assistindo a Isso, gente, tá marcadinho aqui embaixo. É isso. E isso? aí depois pode entrar em contato comigo por direct, que eu encaminho para a lista de espera, porque no momento não há vagas, tem que encaminhar para a lista de espera. Olha. É. Ou seja, vai ter vaga quando, então? Então, a gente está pensando agora quando nós vamos conseguir abrir outra turma, mas quem tiver interesse, serve para. Precisa ser presencial a turma ou é online? É online, é tudo pela Tá. internet, é online. É uma mentoria que serve para a pessoa que quer passar em qualquer prova, em qualquer concurso, para qualquer cargo, serve para vestibular, para Enem, para residência, serve para tudo. Serve principalmente para a vida. Então, quem tiver interesse, entra lá no Delta Thiago, com TH, no Tá. Instagram, manda um direct para mim, e aí eu encaminho para a equipe deixar o nome na lista de espera. Tá bom, então. Outra perguntinha aqui que eu queria, né, fazer é: o Brasil é o sexto país que mais gasta com funcionalismo público. É um assunto, né, que sempre vem à tona aí nas discussões. Como é que o professor vê esse cenário atual? Alice, eu penso que o servidor público, a máquina pública, ela tem muitos problemas, tem muitas mazelas. Nós precisamos desburocratizar para transformar a máquina pública em uma máquina mais eficiente, porque o final buscado é sempre servir ao povo. E na estrutura atual, nós não conseguimos servir muito bem o povo. Então, nós precisamos otimizar, transformar essa máquina em uma máquina mais eficiente, ver os ralos que estão sugando os recursos, para a gente poder ter mais eficiência. Porque assim a gente, né, professor, acaba vendo tanta gente querendo prestar concurso público, né? Quero ser funcionário público, mas depois, quando está lá, parece que. Como é que funciona isso? Como é que a pessoa vai? Ela não sabe nem como administrar isso, né? Você tocou na ferida, Analice, porque há muitos casos, infelizmente, de pessoas que não são vocacionadas. Entra naquela parte do início da live em relação ao propósito.
A pessoa fez para ter estabilidade, fez para ganhar bem, e depois ela esquece que a função dela é servir. Ela Do passa, propósito, né? Como o professor falou no início, né? Do perfeito, propósito realmente. ela passa a trabalhar de qualquer forma, ela passa a trabalhar de forma descompromissada com o povo, e isso gera consequências terríveis. É verdade. E qual a mensagem que o professor poderia deixar aí para esses nossos futuros alunos, né? Essas nossas crianças do Brasil que precisam tanto de professores, delegados, igual ao senhor? Analice, a principal dica que eu deixo aqui pode até parecer contraditória no começo, mas quem acompanhou a live desde o começo vai entender. Se você tem um sonho de virar delegado, advogado, promotor, juiz, não importa o seu sonho. Se você tem que estudar para alcançar esse sonho, esqueça no começo os livros. Não pegue os livros, não pegue as matérias. Busque curar a sua criança interior. Busque trabalhar sua mente, o seu coração e a sua alma. Busque lapidar o intangível, porque é isso que vai te dar força para você superar todos os obstáculos. É isso que vai transformar você em uma máquina invencível. Se você não souber se curar, se você continuar lutando enquanto você sangra, você não vai ter energia para continuar até o final. E, Analice, um dado que é muito importante também, não é falado, é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A OMS divulgou dados e nós figuramos no primeiro lugar do ranking mundial de ansiedade. Além de ser o país mais ansioso do mundo, nós somos o país mais depressivo da América Latina. Perceba que os problemas em relação à saúde mental também são gravíssimos. E principalmente na minha área, não se fala em saúde mental. Só se fala em direito, direito em matéria, em prova. O Brasil está no ranking também dos países que mais tem suicídios. São 12 mil suicídios por ano. Te pergunto, em um país onde a educação figura no último lugar, entre os últimos no ranking da educação mundial, em um país que tem as pessoas mais ansiosas do mundo, que é número 1 na América Latina em depressão, que é top 5 no ranking mundial de suicídios, como que a pessoa vai ter força para estudar? Então procurem cuidar da mente, do coração e da alma de vocês. É isso aí. Obrigada pela dica, professor. Obrigada por essa live maravilhosa. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui desde o início tem aí uma boa base do que deve fazer daqui para frente. Eu sou muito grata por esse momento. Eu acho que tudo isso que o professor falou também serviu muito de alinhamento com as coisas que eu também venho vivendo e que são os meus propósitos, né? Hoje eu tenho não só objetivos, mas propósitos de levar uma boa comunicação para as pessoas e humanizar mais as questões que antes eram tão debatidas, cheio de regras, de preconceito, de crenças que nos limitavam. Então, eu acho que é essa aproximação que a gente precisa ter e, com certeza, eu só tenho a agradecer isso aqui. Quero agradecer as pessoas também que estão aqui na live. Essa live vai ficar gravada no IGTV. Quem quiser puder aí compartilhar com todos os amigos, com todos os companheiros, eu tenho certeza que vai fazer muito bem. Analice, eu quero mais uma vez agradecer o convite. Quero registrar de novo que é uma honra ter batido esse papo com você. Sou seu fã, assisti a você lá no Jornal da SBT, continuo Obrigada. seguindo você, seu trabalho. E obrigado pelo convite, conta comigo sempre. E parabéns de novo. E agradeço também a todos que estão aqui na live. Qualquer dúvida, entrem lá no meu Instagram, Delta Thiago, mandem direct. E um abraço, um beijo especial para minha turma do Sorrei, que estão aqui acompanhando. Amo vocês, sou rei. É isso aí. Obrigada, então, professor. Um grande abraço. Fica com Deus, abraço. Obrigada. Eu acho que o professor tem que sair aí Ah, eu tenho que primeiro. sair. Então, vou fechar aqui então. É isso aí, meus amores. Obrigada por mais uma live maravilhosa. Hoje com o delegado e professor Tiago Garcia, que é um exemplo de vida e com certeza um exemplo aí para a gente estar seguindo, para a gente estar se aprimorando.
Essa live, como eu falei, vai ficar aqui gravada no IGTV. Agradeço muito a vocês. Hoje foi um dia muito especial e eu encontro vocês aqui novamente semana que vem. Um grande beijo.